Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso Aprendendo com a Oração, nosso 10º encontro, trabalhar a escuta de Deus em Cristo. A escuta do Pai através de Cristo. Na Sagrada Escritura, a oração privilegia a atitude da escuta. Podemos ver no Shema Israel, escuta Israel, ouve Israel. Do livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7. Escuta Israel. Javé é o nosso Deus, é o único. Portanto, ame a Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos e delas falará sentado em sua casa e andando em seu caminho, estando deitado e de pé. Essa disposição para ouvir e escutar a Deus. No primeiro momento, Deus é único. Nada se coloca no lugar dele. Nenhuma criatura ou coisa está acima de Deus. Ele é o absoluto. Estar diante deste Deus e só Ele adorar. Este Javé Deus é nosso e é único. Segundo ponto, diante disto, amar somente a Ele como o absoluto. Depois, aprendemos a amar as coisas e as pessoas na sua devida proporção, pois a fonte única do amor é Javé Deus, que nos escolheu e nos amou, e nos deu o seu Filho amado, como prova de amor, para que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ame a Javé Deus com toda a disposição da vida, de eleito e criatura que somos. Com todo o coração, sede da nossa consciência, do nosso princípio ético. Com toda a alma, princípio de vida que nos faz viver. Com toda a sua força, aquilo que nos faz lutar e ter forças para buscar o sentido da nossa vida, que é o sentido da nossa realização, existência e salvação. Terceiro, essas palavras que devemos escutar, ouvir, estejam no espaço da nossa intimidade pessoal, o coração. Devemos também ser transmissores dessa palavra, desse Deus, ouvindo a Javé Deus. Na criação dos filhos, inculcará, ensinará seus filhos. No espaço doméstico, em sua casa, no espaço público, andando em seu caminho, seja preparando para dormir, deitado, seja acordado em pé. Diante disto, esse Deus Javé nos vem revelado por Jesus. Jesus é a revelação total deste Deus Pai. Orar, então, é acolher esta palavra. Essa palavra que é Jesus. E este mistério para morar nele. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. E nos converter nesta morada.
Quando você vê o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 2. No princípio era a palavra estava voltada para Deus Pai, a palavra era Deus. No começo, a palavra estava voltada para Deus, o Pai. Deus é comunicação. Ele nos fala por meio da sua palavra. E devemos estar dispostos a ouvir esse Cristo palavra. Também encontramos em João, no capítulo 15, do versículo 7 e versículo 9. Se vocês ficam unidos a mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, peço o que quiserem, será concedido a vocês. Assim como meu Pai me amou, eu também amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Também essa realidade de ouvir a palavra e ser capaz de viver somente dela e deixar que ela possa habitar em nós. Numa comunhão perfeita e completa. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Oração é estar unido, é estar em comunhão plena com Cristo, é viver dele e não querer jamais separar dele. A oração cristã consiste, portanto, em viver uma relação com Deus Pai, através do seu Filho, no Espírito Santo, e adquirir neste encontro e diálogo a dimensão divina da escuta. Aquele que crê vem chamado a fazer de sua oração uma escuta amorosa, afetuosa de Deus, e assim ele chega ao coração da oração. Porque ele compreende. Oração é aprendizado de amor e conhecimento. Que rezar, orar, é esperar em Deus, é esperar sua luz e responder realizando a sua vontade, a vontade divina. Deus é dedicado, discreto, terno na sua relação com o ser humano. Não força ninguém, não usa de coação nem violência, mas que chama e espera. Cabe a nós deixarmos sermos seduzidos por ele e responder com amor ao amor que ele nos dá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz e me abre, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No livro do Apocalipse, do capítulo 3, versículo 20. Deus fala também sem falar. Deus fala no silêncio. E responde quando quer. A sua disposição, a sua liberdade de responder. Mas nos fala quando somos dóceis à sua escuta. Deus nos fala na brisa suave e nos chama. Por isso precisamos reconhecer seu chamado, a sua voz, escutando. Então nós vamos pegar 3 leituras para a nossa meditação. Essas 3 leituras, 2 tiradas do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. A primeira leitura. Deus nos fala na brisa suave. O profeta Elias, no Monte Horebe. O encontro com Deus na brisa suave. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 14. Coloque-se em oração. Perceba que Deus não vem com estardalhaço. Deus vem na brisa suave. E é necessário que nós possamos escutá-lo, percebê-lo, esse Deus que passa. Segundo texto, Deus nos fala e nos chama a vocação de Samuel,
No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 a 10. Fala, Senhor, teu servo escuta. Aprender a ouvir Deus que fala, a distinguir a voz de Deus. Entre tantas vozes, saber distinguir a voz de Deus. Terceiro, Jesus está à porta, ele bate. Do livro do Apocalipse, do capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 21. Com esses 3 textos, dá para a gente fazer uma riquíssima, belíssima oração e nos colocarmos diante do Pai que nos fala por meio de seu Filho e fazer uma entrega total a Cristo. Ele que é a razão da nossa esperança, razão da nossa fé. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.